como a gente tinha proposto no início da atividade, a ideia agora é abrir para intervenções do plenário. A sugestão feita é fazer creio que em blocos de 3 perguntas seja razoável, que a pessoa se atenha a 1 minuto, no máximo 2 minutos por pergunta. Depois a gente volta para a mesa, né? E daí com o tempo acho que dá mais um bloco de perguntas. E eu peço que quem tiver interesse que também venha à frente, porque como está sendo registrado esse evento, tanto a captação do áudio também quanto a imagem. Por favor. Então temos um primeiro inscrito, né? Um segundo inscrito, então já fechou 3 blocos. O primeiro bloco está fechado, depois a gente tira a sequência. Então eu peço a gentileza, por favor. Se bem que eu tenho uma pergunta para cada um, pode ser? Tá. Primeiro... Desculpa. Opa, aqui de frente eu sou mais feio. Primeiro, para Yara, você falou que tem outros jeitos de judaísmo que não precisa ser o sionismo. O que é o sionismo para você? Eu queria entender, já que tem várias formas de sionismo, né? Como você chama? Bruno, né? Bruno, o que te mudou antes, a sua opinião? O que era, como se via antes e o que mudou nessa viagem de Israel? Para o Michel, como você vê, de que maneira que o mundo, se não obedece, pode ajudar nessa questão com os palestinos? Tá? Desculpa, seu nome, Pedro, desculpa. Eu anotei, mas... São 2 coisas. Você falou assim, algumas tecnologias de boicotar, você colocou muro, colocou o caveirão, também boicotar também a medicina, coisa assim, ou só essas coisas opressoras? Seria isso? E você fala do retorno. O retorno seria para o Estado palestino quando se formar ou para o Israel? Porque no começo a Palestina, você deve saber melhor que eu, a Palestina era considerada onde é Israel hoje. Porque quando os territórios ocupados antes estavam na mão da Jordânia e do Egito e nunca foi lá. E nessa época ninguém pediu para isso ser um Estado palestino. Você tá a par disso, né? Provavelmente. Né? Bem assim mesmo. Né? Eu comento isso. Né? E posso fazer uma pergunta para você também? Claro. Você não? Não, porque na verdade, assim, não sei que se eu sou direita, esquerda também, né? Apesar, mas eu acho que o que aconteceu com ele, eu entendo. Eu vejo a esquerda hoje aqui no Brasil como bebês chorões. Só reclamando e só não sei o quê, tem uma ideologia só e não consegue realmente ver ideias, coloca tudo no mesmo pacote. E se não dá certo, vai pegar o Senado lá, ficar comendo marmita no Senado, ou não vai dar esse gato pingado, interrompe a rua, tá entendendo? E não fica uma discussão ideológica, fica uma coisa boba, tá entendendo? Boba, assim que eu vejo. Então seria mais ou menos isso. Obrigado. Na sequência que o Guilherme tinha pedido de coisa, eu não vou saber o nome das pessoas, eu vou apontando na sequência. Bom, boa noite a todos e todas. Eu vou, na verdade, fazer mais um comentário e, enfim, que abrir depois para eles comentarem em cima do meu comentário. Só me apresentar antes, que eu acho importante. Meu nome é Guilherme Cohen, eu sou membro da comunidade judaica do Rio de Janeiro, sou afiliado ao PSOL do Rio de Janeiro, obviamente, e também sou assessor do deputado federal Jean Willis. E assim, quando o Juliano Medeiros me ligou fazendo, na verdade, o convite para que a gente fizesse um debate, eu fiquei muito feliz, né? Porque, enfim, a gente está podendo abrir um debate. Acho que o fato do deputado Jean Willis, do Marcelo Freixo e de outras figuras bastante expressivas na esquerda terem se posicionado de forma contundente abriu a possibilidade, não só eles, mas também pessoas de fora do pessoal, como o próprio Noam Chomsky, o Bernie Sanders, se posicionaram contra o movimento do BDS, abriu a possibilidade de a gente fazer esse debate, né, que a gente está fazendo hoje, vai fazer no Rio de Janeiro em breve. O meu comentário é que, na verdade, o começo da fala do Michel contemplou bastante o que eu ia falar, né, que realmente... eu estou num momento muito complicado. Desde que eu entrei no PSOL há 2 anos atrás, mais ou menos, eu estou num momento muito complicado, né? Porque parte, né, do PSOL, parte do partido que eu estou, me considera, né, como um espião, usam essa palavra mesmo, né? Espião, antisionista, traidor, fascista, né? Porque o sionismo é fascismo para muitos deles. Então, parte do partido que eu estou me considera
dessa forma. E parte, né, da extrema-direita da comunidade judaica me considera traidor, antisionista, capo, né, que é uma das piores ofensas que um judeu pode sofrer. Então, eu fico pensando que realmente, em muitos pontos, talvez essa extrema-direita da comunidade judaica, parte, né, do pessoal, tem muitas semelhanças, né? Então, a reflexão que eu queria colocar é exatamente essa, né? Quando eu entrei no PSOL, muita gente do PSOL e da comunidade judaica falaram para eu abrir mão do meu sionismo ou do fato de eu ser de esquerda, né? Então, a reflexão que eu fico, na verdade eu não fico, eu trago para todo mundo, porque para mim está muito claro que, como o Michel disse, eu não vou abrir mão, né? Não vou abrir mão da minha identidade judaica, da minha identidade sionista, e não vou abrir mão de estar no PSOL, né? Não vou abrir mão da minha identidade de esquerda, mas eu acho que a reflexão que fica, para concluir, é se todo mundo aqui da mesa acha que eu, por exemplo, tenho espaço dentro do partido, né? Eu sei que eu vou ficar independente da resposta, mas será que para vocês, um sionista de esquerda tem espaço dentro do PSOL? É isso, obrigado. Tem um terço para encerrar esse primeiro bloco, por gentileza. Obrigado. Meu nome é Charles Kirschmann, estou aqui de São Paulo. Eu edito um blog chamado Pinato Brasil. E minha pergunta é: Pinato Brasil. Meu nome é Charles. Minha pergunta é para a Yara, para o Pedro. Pedro eu conheci na biologia da USP há um tempo atrás. Faz alguns dias, acho que talvez uma semana, que saiu uma reportagem sobre uma marcha entre mulheres palestinas e israelenses. E dois grupos palestinos se colocaram contra, o Hamas e o BDS. Ambos usaram a expressão de serem contra uma normalização feminista, né? E a questão aqui é dupla, né? Número um é se o BDS é machista, é contra as feministas. Provavelmente não, mas dado as evidências abundantes, é difícil não reagir dessa forma, que parece um absurdo, mas alguém tem que falar. Acho que a segunda consideração, que aí eu acho que é um pouco mais preocupante, é que a gente está tratando de um conflito. Esse é um conflito que mexe com o poder, que tem muita gente que fala de justiça, mas todas as partes estão usando de realpolitik. Todas as partes. Essa é a verdade. Quando o BDS se arroga partido de um certo consenso do povo palestino, eu apenas gostaria que isso fosse um pouco revisto. Esse consenso não é algo de partida, é um produto do processo do BDS. Então, ao promover uma certa sabotagem pacífica a essas mulheres que querem marchar com mulheres israelenses, você não está partindo de um consenso, você está manufaturando um consenso. Obrigado. Bom, eu creio que a gente pode encerrar esse primeiro bloco, né? E na sequência eu vou iniciar as respostas, né, ao que foi me dirigido, e vou ser muito breve, muito simples, até porque não está obrigatoriamente no centro do debate. Eu acho que sim, um primeiro ponto, e é bastante interessante discutir a questão da fragmentação das esquerdas. Eu vou chegar onde eu quero. Nas fragmentações das esquerdas, etc., se gasta muita energia em disputas internas, em debates muitas vezes estéreis dentro dos campos chamados da esquerda. Falo o mesmo exemplo, Bruno, aqui, eu não somos do mesmo grupo político dentro do PSOL, né? Enfim. Então isso há sim problemas, entendo que isso são dificuldades que a gente tem que superar. Falta, concordo, muita maturidade em alguns aspectos. Entretanto, o que eu quero mencionar, e daí utilizando a sua metáfora também do bebê chorão, é justamente isso. Um bebê só chora quando tem alguma coisa muito errada com ele, né? O papel das esquerdas é justamente... o bebê necessariamente ainda é distintivo, o choro do bebê. Bom, usando a metáfora, podemos discutir conceitualmente. O ponto é esse, cada vez mais é necessário que se grite as coisas erradas que estão no mundo. No Brasil, então, a lista é inumerável. No mundo, e a tendência é piorar. Agora, discordância de algum tipo de método, outro, se uma greve é pertinente, se um bloqueio, isso são outras questões. Mas eu acho, só para encerrar, e creio que de fato fortalecer um pensamento de esquerda é absolutamente necessário, porque a esquerda justamente é aquela que entende que as coisas não estão certas como estão. E eu acho que pelo menos nos últimos anos a gente está vendo que o caminhar, como foi dado até então, está levando para o abismo. Então a direção não é essa colocada até hoje, e sim a esquerda é justamente aquela que grita que a direção não é essa e a que tenta apontar um outro caminho. Enfim, fechando as considerações, como querem fazer a volta das perguntas? Tem uma primeira pergunta para todos. Eu sugeriria
3 minutos para cada um, né? A Yara tá voltando correndo. Não, senão eu poderia cantar também. Então, querem inverter? Como foi o primeiro? Pode inverter? Então vocês começariam, encerrariam, como vocês preferirem. Então a gente inverte. O Bruno e Michel começam, pode ser? 3 minutos eu acho razoável, eu aviso faltando 1. Tá, sem problema. Bom, a pergunta que fizeram para mim, o que se mudou, o que mudou da minha posição, da minha opinião sobre o conflito durante a viagem, na verdade não mudou. Eu acho que reforçou uma intuição que eu já tinha a partir da leitura de bibliografia e a partir da pesquisa de longe, né? A possibilidade de visitar tanto Israel quanto a Palestina reforçou as minhas convicções no sentido de que era necessário que a esquerda brasileira, a esquerda de diferentes lugares do mundo, dialogasse tanto com a esquerda israelense quanto com a esquerda palestina para tentar compreender a complexidade do conflito e tentar entender também a diversidade de ambas as sociedades. E também reforçou a minha convicção contra o BDS a partir da campanha que o BDS, que setores ligados ao BDS fizeram contra a nossa viagem a Israel e Palestina, contra o Jean, utilizando sim argumentos homofóbicos, utilizando sim argumentos antissemitas. Houve inclusive até desenhos que foram publicados em diferentes sites em que o deputado Jean Willis aparecia caricaturizado com óculos, com as estrelas de Davi em cada olho e na mão levantando o corpo de um palestino cheio de sangue, né? Essa era a maneira em que ilustravam as matérias dos setores afins ao BDS que eram contra a viagem de Jean Willis a Israel e a Palestina. Então, quando o companheiro diz que o BDS não é contra pessoas, não é contra indivíduos, né? Ele está mentindo. Ele está mentindo porque as campanhas do BDS contra Caetano Veloso naquele momento, contra a participação de acadêmicos de universidades israelenses em congressos acadêmicos em outros países, né? Isso está fartamente documentado e a gente viveu essa experiência durante a viagem do Jean. O nível de agressão, e olha, eu fiquei extremamente tenso na minha fala anterior, né? E eu estou muito acostumado, como ativista do movimento LGBT, a lidar com bolsominion. Eu estou acostumado a lidar com discurso de ódio. Eu estou acostumado a ser xingado das piores maneiras. Mas sabe qual a diferença? Quando você é xingado das piores maneiras por seguidores de Bolsonaro, você reage de uma forma, né? Agora, quando você é xingado das mesmas maneiras por pessoas que supostamente fazem parte do seu próprio campo político, que é a esquerda, né? A dor é muito mais profunda. A dor é muito mais profunda, né? E por isso a tensão, e por isso o nervosismo, né? E por isso a dor que isso provoca, e a gente viveu isso durante a viagem do Jean à Palestina, né? Então, e eu queria reforçar algumas coisas. O companheiro cita na intervenção dele várias vezes, e isso faz parte dessa narrativa que eu digo que é bom colocar em discussão, né? O companheiro cita várias vezes como fonte as declarações da ONU, né? As declarações da ONU. Eu vou te contar uma coisa. Você sabe qual a composição do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas? Me opõe a presença da Arábia Saudita lá e os movimentos de base... O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas está integrado por 47 países, né? Desses 47 países, em 16 a homossexualidade é criminalizada. Em 4 deles com a pena de morte. Com a pena de morte, né? E se você lê, e eu me tomei o trabalho de ler, se você ler as declarações, os documentos oficiais estão no site, vocês podem procurar, entrar no site do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e procurem o último relatório do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas desse ano, menciona 400 vezes as palavras Israel e Palestina, 400 vezes. Não menciona nenhuma única vez palavras como gay, lésbica, transexual, bissexual, homofobia. Menciona por volta de umas 10 vezes palavras como xenofobia, violência de gênero. 1 minuto, Bruno. Então, você tem um Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas que produz documentos de 300 páginas falando 400 vezes sobre Israel e Palestina e não fala uma palavra sobre a situação da população LGBT no mundo. Isso não são violações de direitos humanos?
Mas esse conselho é formado por países onde os homossexuais são condenados à pena de morte. Então, se a gente vai colocar os documentos da ONU como fonte para fazer um debate político, a gente precisa problematizar um pouco, né? Que tipo de fonte é essa? Que tipo de fonte é essa? Quando o companheiro fala acerca das declarações do Jean sobre a situação dos homossexuais nos territórios palestinos, é uma situação complexa. A gente esteve na Cisjordânia, né? Mas a gente não poderia estar em Gaza. Você sabe disso. Eu também não. Você sabe disso. Ninguém né? pode. É uma prisão. Você sabe disso. Concluindo. A gente não poderia porque em Gaza a homossexualidade ainda é criminalizada. E porque a gente sim sofreria a possibilidade, né? A possibilidade de sofrer consequências graves, né? E sim, é verdade que há movimentos LGBT nos territórios palestinos. E há muitos deles, inclusive, que tentam emigrar dos territórios palestinos. Pela discriminação que eles sofrem lá dentro e pela criminalização da homossexualidade. Mas não é a mesma situação na Cisjordânia, não é a mesma situação em Gaza. Cada território tem situações diferentes. Obrigado. Bom, até o Bruno pode conferir, até a parte do debate é a mais interessante. Eu dei 5 minutos, 3 minutos realmente é um tempo muito pequeno, então todos vão ter 3 minutos. Né? 5 minutos. Né? E calma, gente. E, enfim, eu vou ser, como o debate também aquece um pouco, eu vou ser mais rigoroso no tempo, enfim, vamos fazer uma mediação aí. Agora, quem de vocês prefere começar a falar? Então. Bom, então 5 minutos. Aviso faltando 1, certo? Bom, primeiro, acho que uma pena, né? Já chamar de mentiroso, né? É complicado. Mas bom, vamos lá. Primeira pergunta foi boicotes a tudo, né? Não. E é muito legal você ter feito essa pergunta. Esse não é um movimento dogmático. E isso eu ouço, assim, tanto de militante pró-Palestina quanto de gente pró-Israel vai falar, né? Ah, mas então eu tenho que boicotar a cirurgia do câncer do meu avô porque um dia a tecnologia foi desenvolvida lá, né? Ou o chip do celular. Esse movimento não é um exercício de boicote individual pra gente dormir com as nossas consciências tranquilas. Porque, inclusive, a gente vive num mundo capitalista, né? As nossas roupas que a gente está vestindo aqui estão cheias de violações de direitos humanos, né? A gente faz ao máximo. Eu, por exemplo, não frequento vários lugares que são homofóbicos, que são machistas, que são racistas. Exercícios de boicote individual meus. O BDS não é isso. Não é um exercício de boicote individual. É uma estratégia política de pressão. Então a gente escolhe campanhas. Inclusive contra tudo e contra... A gente quer ter vitórias efetivas. Então como que a gente escolhe nossos alvos? A gente tem 3 critérios. O primeiro é o nível de cumplicidade e o quão pedagógico pode ser para explicar para as pessoas isso. Porque a gente quer informar, a gente quer ter apoio para essa campanha. Então, eu estou te dando aqui exemplos de campanhas muito bem sucedidas, porque elas têm um nível de cumplicidade evidente. Né? E deveria ser assim com qualquer movimento político, né? Ter foco, assim, escolher. Porque isso na esquerda também às vezes falta pra gente, né? A gente tem que ser estratégico, escolher nossos objetivos. O segundo critério que a gente usa é estar conectado com outras lutas. Essa não é uma luta só nossa. Então a gente sempre escolhe campanhas que estão nos conectando com outras pessoas que estão também lutando contra aquela empresa ou contra a opressão que vem daquilo. No caso aí das favelas do Rio de Janeiro, por exemplo, no caso da água, no caso da militarização das prisões, no caso do uso de recursos agrícolas, enfim, tem uma ampla cadeia aí de conexões que a gente pode fazer. E o terceiro critério, e esse muitas vezes surpreende as pessoas, é a possibilidade de a gente ganhar. A gente não faz campanha à toa. A gente quer ter vitórias reais para ter um impacto concreto na economia da ocupação e do apartheid. Esse impacto é real. E aí tem um monte de relatórios, da própria ONU, inclusive, dizendo o quão o BDS tem impactado economicamente. Isso o próprio governo de Israel diz, né? Não à toa chamaram ao assassinato civil do Omar Barghouti, né? Que é um dos nomes da Palestina que defende o movimento e integra o Comitê Nacional Palestino de BDS. Sobre o direito de retorno, né? Outra pergunta. É o que está na resolução 194 da ONU. É especificamente aquilo. Os palestinos têm o direito de voltar às suas casas e terras e, em casos específicos, pode ter o direito à reparação. Né? Se esse palestino não tem a possibilidade de voltar, às vezes, ou a casa dele não existe mais. Lá está o aeroporto de Ben Gurion agora, né? Não sei. Tem várias situações aí. E essa resolução 194 da ONU, ela versa sobre isso. Como regularizar o que o direito internacional diz do direito de retorno. Os palestinos têm a chave da casa deles, né? Em teoria é isso, você vai lá, volta. Mas na prática, essa resolução 194 determina muito bem como fazer. Bacana, o Chomsky foi citado, né? Normalmente estou falando dele como se ele não apoia o BDS. Semana passada saiu uma declaração dele esclarecendo o posicionamento dele sobre isso.
eu poderia ler aqui a citação, mas como eu tenho pouco tempo, depois eu posso mandar para vocês se vocês quiserem. Ele diz que sim, não participará em nenhuma aparição de evento ou propaganda, eventos nacionalistas, que neguem os direitos humanos dos palestinos, que pode ter algumas divergências táticas com alguns setores do movimento, mas que ele continuará apoiando o movimento BDS, apoiando as ações e participando delas. Isso é o Chomsky falando. Sobre a sua pergunta, se você tem espaço, se o seu sionismo tem espaço, eu não sei o que é o seu sionismo, não sei o que significa quando você diz isso. E aí eu te devolvo com uma pergunta. Você concorda com o direito do retorno? Você concorda com o fim da ocupação? Você concorda com os palestinos terem direitos iguais? É isso, porque a gente está falando disso. Eu não estou falando da concepção de 2 estados no Estado, da concepção de sionismo. Esse é o meu ponto aqui. Eu estou falando dessas 3 coisas. E quem sou eu para dizer quem tem espaço ou não no PSOL, cara? Eu acho que é isso. Assim, a gente tem que construir um partido como o PSOL ainda é importante, super forte, e fazer isso. E para mim, um partido forte tem que ter posições claras sobre essas 3 coisas. 1 minuto, Pedro. BDS é machista? Bom, a gente deu risada, né? Mas óbvio que não. Inclusive o chamado vem da coalizão de mulheres palestinas, lideranças do BDS são mulheres, tosco, mas é óbvio que não é. E além de sobre a marcha das mulheres em específico, tem uma organização, a Coalizão de Mulheres pela Paz, que é uma coalizão de mulheres palestinas e israelenses. E elas incomodam o governo de Israel. Aquela marcha das mulheres não incomodou o governo. Quem incomoda são essas mulheres, porque elas apoiam o boicote e apoiam esses 3 direitos. Essa marcha das mulheres é caracterizada como normalização porque não fala disso, fala só da ocupação, por exemplo, esquece os refugiados. O que é? Qual que era a outra pergunta? Esqueci. Como... Bom, acho que é isso. Terminando meu tempo também. Eu só queria terminar dizendo isso, assim... da ONU, né? Eu tô totalmente contra tudo isso. Cara, milito nisso, é óbvio que a gente tem que condenar isso, mas o que você está fazendo aqui nesse instante é o exemplo do que a gente estava falando sobre o Pink Watch. Está desviando o assunto da Palestina para falar da Arábia Saudita violando direitos homossexuais. Vamos falar da Arábia Saudita, mas hoje o debate não era sobre BDS e Palestina. Eu condeno aqui publicamente todos os países árabes, muçulmanos, não importa, cara, que estão contra homossexuais. O que a gente não pode é desviar o debate nesse argumento. Isso é o que esses ativistas LGBTs conceitualizaram com o Pink Watch. Então só tomar cuidado com isso. Vamos ter esse debate. Eu tô junto nessa luta. Pedro. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não operacionalizar as nossas lutas e nossos corpos em libertação e ter um discurso colonizado. Lê mais Edward Said, Sair do Orientalismo, é muito bacana. Bom, passa a Yara então a palavra na sequência. O aviso faltando 1 minuto, ele já percebeu que eu vou usar o microfone para avisar. Dificilmente eu uso todo o tempo. Bom, enfim, fica à vontade. Obrigada. Primeiro me perguntaram o que é sionismo para mim, já que tem várias formas de sionismo. Eu não quero entrar nesse debate das várias formas de sionismo, porque para mim, e aí sim eu falo do meu ponto de vista, o que existe é o que está constituído hoje em dia no Estado de Israel. É um Estado que oprime o povo palestino dentro das suas fronteiras, nos territórios ocupados, não permitindo várias pessoas de visitarem suas famílias, então inclusive os refugiados, né, não podem voltar à sua terra, ver pessoas da família, ver os lugares dos seus antepassados. Então, isso para mim é o que é hoje em dia o sionismo. É o que está no concreto no Estado de Israel. Eu sou sionista, mas não então, sou a favor do que você é a favor também. Então, só que assim, como isso é a política do Estado de Israel. Eu estou falando contra a política do Estado de Israel. E aí, quando, pra mim é a opinião dela. Pra mim Se pra você é outra coisa. Tudo bem. Pra mim, quando eu tô na escola, quando eu fui morar em escolas judaicas, e me falavam que eu precisava ensinar as crianças a amarem Israel, porque isso é sionismo. Explica que Moré é professor. Só 1 minuto, desculpa. Depois vai reabrir a abertura, senão fica um debate, né? Só ela terminar, depois vai reabrir. O plenário vai ter direito a fazer mais perguntas, só para também respeitar o tempo de todos aqui. Por favor, Yara. Não, você ganhou 30 segundos, então você tem agora 2 minutos de fala, você tem 1 e 30. Não, você tem 3 minutos. Tá bom, obrigada. Eu fui professora em escolas judaicas, né? E eu estudei um pouco em escolas judaicas, eu fui parte do movimento juvenil judaico. E eu como educadora, penso muito sobre processos educativos. Então, por que o sionismo, para mim, é o que o Estado hoje realiza? Porque olhar para o meu processo de educação
foi acreditar que Israel e os israelenses só faziam o que era justo e o que era humanitário. E eu acreditei e eu reproduzi essas falas. E isso, para mim, é o que é o sionismo. É construir essas falas misturadas ao judaísmo. É misturar o que é nacionalismo ao que é religião, ao que é herança dos meus avós, ao que é herança de uma luta terrível contra a opressão deles, de fugas e migrações, entendeu? É se perder nesse nacionalismo que agora está fazendo opressão contra outro povo. Então, para mim, é essa mistura. Para mim, é isso. E não é fácil falar. Gente, eu só posso pedir uma coisa? Está vendo comentários de críticas ao que está sendo falado aqui? Eu acho que é muito importante ter respeito pela fala. Então peço, por favor, que isso incomoda quem está falando. Agora, por exemplo, alguém falou e a Yara se confundiu na fala. E não vale a pena, porque a gente está aqui para discutir de maneira aberta. Então peço, por favor, silêncio e respeito, por favor, tá? Você tem mais 2 minutos, Yara. Obrigada. Bom, onde eu tô... Eu não tenho como responder a sua pergunta, porque eu não sou do PSOL, eu não entendo, na verdade, assim, o meu ativismo ele vem de um outro lado, não dentro de partidos, eu não faço parte de organizações partidárias, então eu acho que é isso, eu concordo com o que o Pedro falou, é isso que eu consigo dizer, assim, eu acho que precisa entender o que é o teu sionismo, o que é isso que você está chamando de sionismo, né? Com o que você está se identificando, né? E aí, assim, eu te faço a pergunta, se é a perpetuação desse formato, acho que não cabe dentro da esquerda, mas eu não acho que seja, né, se você está no partido de esquerda. Então, o que é? Também eu gostaria de entender. 1 minuto, já. Não, acho que foi só isso que perguntaram pra mim, né? Então canta, você tem mais um minuto. Quem canta é só a mesma. Eu queria... Não. Bom, vai voltar, eu então me encerro, porque a gente vai encerrar esse primeiro bloco, o Michel que falta falar, e depois a gente vai abrir novamente e as pessoas vão retomar. Bom, você tem tempo. 30 segundos. Não, que eu fiz parte, você citou a campanha de pedir pro Gil e pro Caetano não irem fazer o show em Israel. Essa campanha não foi contra eles, foi um pedido para eles não aceitarem fazer o show. Isso foi o que eu fui falar como apoiadora dessa campanha de boicote. Foi assim, ajuda a gente a fazer mais pessoas verem o que está acontecendo, entenderem o que está acontecendo, conhecerem a opressão do povo palestino, entendeu? Então, assim, foi desse lugar que eu me coloquei, foi desse lugar que eu escrevi uma carta, inclusive... Conclua, Yara. Obrigado, Yara. Então, ao passar ao final dessa rodada, o Michel, por gentileza, 5 minutos, avisando E depois nós iremos abrir para mais um bloco de questões aí do plenário. Bom, eu vou começar com, na verdade, uma pergunta que não foi feita para mim, que foi do Charles, sobre a questão da construção de consenso, que eu acho uma categoria importante, que eu continuo achando que tem um espelhamento entre perspectivas que eu conheço do BDS, né, tal qual o sionismo pode dizer, não é o meu BDS, é o BDS do outro, né? Mas, enfim, a ideia de que há uma sociedade civil, eu acho que nós, da esquerda, temos que tomar cuidado com categorias. Eu frequento vou com muita frequência à Palestina, né? E Aramala, frequento reuniões em Birzeit, em Al-Quds, converso com Mohamed Madani, converso com Mohamed Odeh, com Frege. São palestinos e são contra o BDS. E são militantes da causa palestina, não são propagandistas do sionismo ou qualquer coisa que o valha. Vale a pena depois dar uma gulgada e ver quem eles são. Nesse sentido, a construção de que a sociedade civil, que é uma categoria muito ampla, etc. e tal, ela é contra e tal, eu acho que vale a pena entender historicamente qual é o processo de constituição de um movimento de boicote a Israel.
Porque tal qual o sionismo, que é deslegitimado a partir da ideia do que ele se consolidou, vale a pena entender que a ideia de que a sociedade civil palestina fala também é uma forma de orientalismo. Porque ela desconsidera outros elementos da sociedade civil palestina que não são vocês, que não são aqueles que apoiam. Então, qual é a categoria de que esses sim, aqueles não? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Pedro, eu não vou falar que você é mentiroso, eu acho que a gente tem que manter um debate realmente franco, aberto, mas fraterno. Sei lá, se o conselho fosse bom, não se dava, né? Mas tal qual aconteceu aqui, eu estava na reunião com o Jean Willis, e foi uma reunião crivada de arrogância. Eu sei que não é individual o boicote, tá? Apesar de ser sionista, eu não sou burro nem desonesto. Então, não precisa falar, não, vai repetir. Não vou repetir. Eu só acho o seguinte, a categoria de Estado-nação, e aqui eu concordo com a Yara, qualquer nacionalismo é opressivo na sua natureza, qualquer movimento nacionalista oprime outro movimento nacionalista, qualquer um deles. E aqui eu não estou falando de outros, eu estou falando, né? Não estou tirando o debate, eu estou dizendo o seguinte, não há que ser excepcionalista quando se estuda o movimento sionista. Há que entender que é um movimento nacionalista com seus prós e contras. E é claro que uma estrutura escolar que produz a ideia de que o nacionalismo é todo bom e cor-de-rosa é uma estrutura escolar falida. Voltando à questão, é claro que você está falando de instituições. Só que as instituições dos estados são complexas. Na Universidade Hebraica de Jerusalém ou na de Tel Aviv, onde Omar Barghouti fez o doutorado, há estruturas que apoiam profundamente a ocupação e outras que combatem a ocupação. E a decisão de boicotar as universidades é uma decisão de boicotar a ambos. Inclusive os grupos que apoiam o combate constante à ocupação. E é claro que o debate sobre o retorno de refugiados é complexo. Está dado na esquerda. Diga-se de passagem, começamos aqui com Fora Temer. Gente, a relação que a esquerda tem com o governo atual de Israel é muito pior do que a relação que a esquerda brasileira, eu lamento, tem com Temer. Tá? Então, assim, tudo que você falou até agora, né, a questão do não reconhecimento das vilas, não reconhecimento da água não justa e tal, isso tem a ver com a esquerda israelense, inclusive com a sionista. Então, por que jogá-la para um lugar em que, em última instância, por conta das instituições, ela seria boicotada? Aí eu entendi por quê. No final da sua última fala, eu entendi por quê. Porque vocês querem ganhar. Vocês querem ter vitórias. E vocês vão ter vitórias. Porque a esquerda israelense precisa tanto do apoio de vocês, e vocês tirando o apoio e boicotando a esquerda israelense, vocês vão ganhar. Porque a Universidade Hebraica de Jerusalém hoje é considerada uma universidade de esquerda e traidora do sionismo por Bibi Netanyahu. Quando vocês boicotam a universidade, ela fica como nós, da esquerda sionista, boicotados por lá e por cá. Vocês ganham. Assim vocês vão ganhar. Quando vocês boicotam a esquerda sionista, vocês vão ganhar, porque elas vão desaparecer. E o debate vai ser um debate de preto e branco. Vocês contra a direita sionista. Ah, mas o modelo eu não quero, vocês decidem. Bullshit! Você tem que saber qual é o movimento que você está. Para finalizar, me lembro aqui de Santa Maria, da universidade, me lembro aqui do que aconteceu na questão da Sociedade de Antropologia Americana, me lembro aqui da introdução do último livro da Judith Butler, né, o livro sobre BDS, em que ela faz questão de diferenciar antisionismo e antissemitismo. E eu queria pedir uma coisa para a gente poder continuar conversando. Não tem o que fazer. Eu sou judeu. Concluindo. E eu sei que o antissemitismo é usado para desqualificar críticas a Israel. Inclusive contra mim, como eu já disse. Há que se deixar claro, tal qual a Judith Butler fez no livro, que qualquer questão que se confunda com o antissemitismo, em Santa Maria há que ser condenada pelos militantes do BDS. Eu acho isso importantíssimo. Obrigado, Michel. Enfim, então a gente faz mais um bloco de perguntas. Eu lembro... Eita! Então vamos por ordem. Só para saber, tem um número. Quantos mais ou menos já por hora? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou sugerir um bloco de 5. Então, daí talvez o tempo, senão a gente vai demorar muito aqui no repique. Por favor, então. Eu vou pedir a gentileza de virem aqui para frente, justamente para fazer o registro.
É isso, quem tiver interesse em fazer a pergunta, venha, porque eram 5 que eu tinha contado, por favor. Bom, eu estou aqui como membro da sociedade civil, eu estou interessada no PSOL e as propostas do PSOL para a esquerda e para a sociedade brasileira. Eu sou professora da Rede Municipal de Educação, eu trabalho em Perus, numa escola em Perus, na periferia da cidade. Então, para mim não me interessa muito como os indivíduos do partido são vistos internamente, mas quais as propostas de justiça social que o PSOL tem. Então eu fico me perguntando como um partido socialista, ou que se pretende como socialista, pode sustentar um projeto nacionalista e colonizador. Como o PSOL pode não priorizar projetos de democracia e de justiça social. E aí a minha pergunta vai mais para o Pedro, porque eu queria dialogar com um pouco do que você falou e entender um pouco das propostas do BDS, para tentar entender se é nesse sentido de justiça social que eu vejo que o PSOL deveria caminhar, que eu vejo Israel se colocando e cumprindo um papel central no capitalismo mundial. E eu quero saber se é parte dos objetivos do BDS escancarar isso. E se você acha que o PSOL ele quer contribuir para evidenciar as lutas anticapitalistas nesse sentido, ou se ele vai ignorar como essas políticas afetam os jovens negros da periferia em que eu trabalho e que eu dou aula. Obrigada. Obrigado, por favor. Eu acho que tem duas palavras que são, para mim, pelo menos, bastante importantes para entender o conflito, que é a colonização e a apartheid. E eu queria saber como vocês dois se posicionam em relação a essas palavras, e vocês dois também, por que vocês usam tanto elas, e qual é a importância de usar esses termos para entender o que é esse conflito. Obrigado. Na sequência, a gente vai fazer o bloco com as 5 questões. Então. Boa noite, eu sou a Gal, eu faço parte do Movimento Negro, de uma organização chamada Soweto Organização Negra. Bom, em 2015 eu compus um grupo que fomos à Palestina, né? Na volta nós procuramos a assessoria do deputado Jean Willis, querendo estabelecer um diálogo, e até hoje, nós estamos em 2017, não fomos recebidos e nem tivemos resposta. E aí, pensando na esquerda, né? E para mim, a luta da esquerda ela é internacionalista, né? É internacional. Isso é para toda a esquerda, como um todo. E por ser do movimento negro e trabalhar num projeto de arte e educação na Fundação Casa, então eu tenho direto a relação com os jovens motos, né? Então eu quero saber, principalmente de vocês dois, como vocês dialogam, né, com a juventude negra, com o genocídio da juventude negra, sendo que Israel é um dos maiores exportadores de arma que mata essa juventude. Obrigado. Próxima questão, por gentileza. Meu nome é Diego, eu sou metroviário aqui em São Paulo e faço parte da Corrente Socialista dos Trabalhadores, que é uma das tendências internas do PSOL. E, enfim, a história do PSOL está marcada pelo apoio ao povo palestino. Eu quero colocar aqui só claramente, no programa do PSOL é colocado que Israel, o Estado de Israel, comete terrorismo contra o povo palestino. Isso está no programa fundacional do PSOL. E o PSOL tem resoluções em defesa do BDS. Dito isso, eu acho bastante importante, porque o que há hoje na Palestina é um genocídio em curso, que avança ano após ano, e os cidadãos palestinos que vivem em território israelense são cidadãos de segunda classe, terceira classe, são completamente excluídos num algo muito similar ao apartheid. Muito similar ao apartheid. Não à toa, o BDS tem um apoio muito grande entre os que lutaram, acho que o Pedro deu alguns exemplos, inclusive, entre os que lutaram contra o apartheid na África do Sul. E quem estudou um pouco de história, acho que vários aqui também sabem isso, o boicote ao apartheid da África do Sul
boicote internacional que houve ajudou muito a derrubar o regime racista que estava afincado na África do Sul durante décadas. Muitos diziam que era impossível acabar aquele regime e ele, felizmente, acabou. Não que a África do Sul seja uma maravilha hoje, mas com certeza foi um grande avanço histórico conquistado por aquele povo. Eu quero deixar aqui de pergunta que o Bruno Bimbi, a quem eu tenho muitas diferenças das posições, colocou sobre como vivem, e ele conhece bastante disso, isso reconheço, os direitos dos LGBTs em Israel, né? Eu quero te perguntar, Bruno Bimbi, como vivem os LGBTs palestinos no Estado de Israel? Se a tua categoria, qual seria? Daquele 1 a 10 que tu colocasse no início. E também colocar outra pergunta para a Yara e para o Pedro. Como que eles veem hoje a esquerda brasileira, né? Porque eu vejo que dentro do PSOL nós temos um retrocesso nesse debate. Era algo consensual entre nós, o boicote e a luta do povo palestino. Hoje, infelizmente, não é consensual como está expresso aqui nesse debate. Como que eles veem a esquerda brasileira hoje frente a esse debate do boicote e tudo mais? Obrigado. Enfim, tem uma... Quantos inscritos? Tem mais duas, e daí acredito que depois tem algo mais interessante. Bom, temos duas questões que depois a gente pode partir um tempo maior até de considerações finais. Acredito. Afinal de contas é sexta-feira. Então. Eu não estou podendo beber, então para mim tanto faz. Então, duas perguntas, por favor, depois o Felipe. Obrigado. Meu nome é André, eu sou cientista político. Queria perguntar para você, Pedro. Você disse que o BDS não boicota indivíduos, boicota a institucionalização, né, ou as instituições israelenses. No começo de 2017, se eu não me engano, no ano passado, o rapper Maticial, americano, que é judeu e não é israelense, foi boicotado de um festival de reggae por pressão do movimento BDS de Valência da Catalunha, de acordo com toda a mídia internacional. Inclusive os próprios integrantes do movimento BDS foram depois julgados por cortes espanholas por racismo, e os organizadores que primeiramente tiraram o Maticial de se apresentar no show tiveram que recolocar ele, e anteriormente pediram para ele se declarar contra Israel para ele poder participar do show. E ele nem é israelense, ele simplesmente é judeu e provavelmente sionista. Se o movimento em geral, você diz oficialmente aqui agora que ele não boicota indivíduos, você não acha que boa parte das pessoas que são ativistas do BDS ao redor do mundo, que não são talvez controlados pela cúpula do BDS, são sim pessoas que boicotam indivíduos judeus só porque eles são sionistas? Obrigado. Obrigado. Felipe, então, para encerrar, por favor, Felipe. Bom, meu nome é Felipe. Assim, a minha visão do debate, assim, o que eu ouvi me lembrou um pouco dos debates que eu tinha no movimento estudantil, e que talvez eu tenha praticado um pouco também. A gente tem, assim, minha impressão é que tem um lado que cria um espantalho do outro lado, que é muito mais fácil você bater, você fala, eles estão defendendo isso, e você pega uma posição super radical do outro movimento para dizer, então olha só o absurdo. E a defesa que eu ouvi do outro lado foi mais assim, o que a gente defende é isso, quem tiver a favor é mais prática, assim, a gente defende isso, essa posição institucional, quem concorda com isso está apoiando o nosso movimento, quem não concorda não está apoiando. E nesse sentido, acho que até uma discussão que acho que ficou um pouco não tão clara para mim, que eu queria pedir para o Pedro explicar, explicar melhor o conceito de pinkwashing e por que foi utilizado esse termo na questão da viagem do João Willis. Bom, obrigado. Creio que eram todos inscritos, então a sugestão, como anunciada, é a gente já voltar à mesa, proposta de 7 minutos a cada um, pode ser, já que foram mais perguntas, e também já prefeito de considerações finais. Invertendo, como a gente está fazendo a lógica da resposta, a gente vai inverter novamente, então vocês começam para depois encerrar, né? Enfim, fazer o inverso. Quem vocês preferirem aí. Eu aviso faltando 2 minutos.
Vou tentar me organizar aqui. Na verdade, eu queria começar com uma coisa antes disso. É um esclarecimento assim, de uma coisa que tem aparecido muito aqui na fala, sobre uma reunião que aconteceu na Palestina, né, com vocês. Em Jerusalém. Em Jerusalém. Em Jerusalém é território ocupado por 67. Né? Não, essa não. Jerusalém Ocidental é território Foi em Jerusalém internacional Ocidental? pela ONU em 47, sim. Não foi Jerusalém Oriental? Bom. Se quiser virar Essa reunião que aconteceu nessa cidade, eu acompanhei ela por WhatsApp. E aí, o que eu queria passar é que, assim, não foi com pessoas do BDS que vocês se encontraram. Vocês se encontraram com pessoas da FIP. E a gente esclareceu isso. E a gente já disse isso. A FIP é uma organização a qual eu sou fundadora. Né? Eu ainda mantenho relações com essa organização, mas não era o BDS. E vocês continuam repetindo que foi o BDS. Eu acho isso complicado, porque isso já apareceu em cartas. Eu acho que vale a pena reforçar isso. Eu fiquei tentando pensar se aconteceu uma outra reunião que foi... Inclusive, me pediram... Quem que é ativo? Porque estava super difícil conseguir contato com o Jean, né, de conseguir horário e tal. Nossa, quem que é ativista israelense que consegue vir rapidamente falar? E aí eu falei com o Micha, e aí o Micha foi junto, e ele não fala português, e ele ficou falando inglês. Então, assim, eu acompanhei essa reunião à distância, de algum jeito, né, antes e depois. E aí eu fico me perguntando, é essa reunião, né, que vocês estão falando? Eu estava nessa reunião. Que o Micha participou. Não à distância, estava presente. Sim, que o Micha participou. Não eram pessoas do BDS, gente. Não eram representantes do BDS. Eram pessoas que estavam numa viagem organizada pela FIP. Né, que defendem a questão palestina, que é a organização da qual eu faço parte. Então, assim, acho legal nomear isso só. Achei importante. A Helena perguntou sobre colonização e apartheid. Nossa, obrigada pela pergunta simples. Colonização para mim é um pouco mais complexo de falar. Apartheid para mim é um pouco mais concreto. Do que eu vi, do que eu vivi. Eu passei nos territórios ocupados, circulei muito ilegalmente, porque eu sou israelense e eu não posso entrar em território território A, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas a Cisjordânia é dividida em áreas A, B e C, né? Israelenses podem circular somente em área B e C, não podem circular em áreas A, que são grandes cidades. Mas eu queria conhecer, eu queria ver, eu queria entender. Eu vi em áreas C, onde acho que é mais gritante visualmente o apartheid, é onde você vê o que se chama de vilas palestinas, mas na verdade são grandes barracões, porque as casas deles foram derrubadas e destruídas tantas vezes que eles constroem simplesmente barracas, e tem água e eletricidade passando para a colônia judaica, que fica ali do lado, que tem eletricidade e água encanada, e eles têm água com caminhão-pipa e não tem eletricidade, funcionam com luz à vela, e sentei para tomar chá iluminada pela luz da colônia onde foram colocados os assentados retirados de Gaza dentro da Cisjordânia. Né, que eles foram tirados de Gaza, mas eles foram colocados num assentamento dentro da Cisjordânia. Então eu vivi esse apartheid desse jeito, mas eu não posso esquecer também das leis que são diferentes e que têm implicações para palestinos dentro de Israel, com distribuição de dinheiro, de impostos diferente para bairros palestinos e para bairros de judeus israelenses, palestinos israelenses, judeus israelenses. Né? Então, o apartheid está
gritante para quem vai olhar um pouquinho mais com cuidado. Você vê. Faltam 2 minutos, Ian. Tá. A colonização... Eu acho que eu vou passar a falar disso, porque senão eu vou entrar numa coisa muito me complicando aqui. Não, acho que é isso. Eu tenho que falar. Eu sei falar sobre isso. Bom, então é sempre concisa, enfim, tem superávit de tempo. Então vou repassar agora quem prefere, Michel, Bruno, enfim, vocês vão acabar na sequência. Aviso faltando 2 minutos. Tá. Bom, foi dito aqui que a construção de um espantalho, né? E isso foi dito, por exemplo, com relação à questão da personalização ou não da ação do BDS, né? Eu quero retomar essa discussão, porque há muita abundante, né, documentação, inclusive em vídeo e tal, de como a ação do BDS funciona, por exemplo, boicotando a presença de acadêmicos israelenses, de pesquisadores que trabalham em universidades israelenses quando eles tentam participar de eventos acadêmicos em outros países. Você falou do boicote, por exemplo, à Universidade Hebraica de Jerusalém. É interessante notar que mais de 10% dos alunos da Universidade Hebraica de Jerusalém são palestinos. Então, quando vocês boicotam a Universidade Hebraica de Jerusalém, vocês também estão boicotando os alunos palestinos da Universidade Hebraica de Jerusalém. Isso também é um boicote que não é institucional, que ele tem impacto nas pessoas. Quando, por exemplo, eu lembro eu vou tocar um assunto que tem a ver com a militância LGBT também, quando o orgulho europeu se celebrou em Madrid, eu não lembro agora o ano, mas foi uns 5 ou 6 anos atrás, que o orgulho europeu se celebrou em Madrid, houve uma campanha muito forte do BDS na Espanha, né, para tentar impedir que uma delegação do movimento LGBT israelense participasse do orgulho LGBT em Madrid. Aí estavam também boicotando pessoas, boicotando ativistas do movimento de direitos humanos, que não poderiam participar do orgulho. E isso eu sei diretamente porque isso foi contado para mim por quem era naquela época a presidenta da Federação Espanhola LGBT, né? E que teve uma discussão fortíssima, inclusive dentro do movimento, entre setores que queriam aderir a esse boicote do BDS e setores que eram contra, né? E no caso do Jean, a gente viveu de maneira muito clara como era a ação do BDS. Porque, sim, você pode ser o boicote era a Israel, o boicote era a Universidade Hebraica, mas toda a campanha difamatória era contra o Jean. Então a maneira que o BDS age nesses casos é, de certa forma, com uma chantagem. Você tem que aderir ao BDS. Você não pode participar de um evento na Universidade Hebraica. Se você aderir ao BDS, fizer uma declaração dizendo não vou participar do evento na Universidade Hebraica, aí vai ter uma nota parabenizando, sendo que está ótimo. Se você não concordar com essa posição e você decidir que você quer ir lá dialogar com setores da esquerda israelense, da esquerda palestina, que você quer ir lá fazer uma palestra na qual havia estudantes palestinos na Universidade Hebraica ouvindo o Jean, então você vai sofrer a pior campanha de difamação que você possa sofrer. Do mesmo nível que as campanhas que são feitas pelos seguidores de Bolsonaro. E quem tiver dúvida sobre isso, eu peço a todas as pessoas que estão aqui que entrem no Google e procurem Jean Willis, Israel, Palestina. E leiam as matérias que foram publicadas em todos os sites pro-BDS sobre Jean. E leiam o grau de violência, de agressividade, de homofobia que havia nessas matérias, né? Então, é mentira que o BDS não atinja
não atinge as pessoas. Sobre a pergunta que foi feita, que eu achei muito interessante, a pergunta sobre a situação dos LGBTs palestinos em Israel. E a resposta é muito complexa. E eu acho interessante falar de uma questão que é complexa, porque justamente eu acho que o que essa restrição, isso que eu chamei de cordão sanitário de uma narrativa única, que obedece, impede que a gente consiga analisar, é justamente a complexidade, né? Ser LGBT nos territórios palestinos depende muito do lugar onde você está. Não é a mesma coisa você ser LGBT em Belém, você ser LGBT em Ramallah ou você ser LGBT em Gaza. São situações muito diferentes, né? Da mesma forma que não é a mesma coisa você ser LGBT em Jerusalém ou você ser LGBT em Tel Aviv, né? A gente participou lá de uma reunião com um grupo que trabalha justamente com refugiados LGBTs palestinos que emigram a Israel fugindo do Hamas, né? E essa realidade existe. Como também existe a realidade que muitos LGBTs palestinos que fogem a Israel, eles passam de sofrer perseguição em Gaza por serem homossexuais 2 minutos. a sofrerem discriminação em Israel por serem palestinos. É uma realidade complexa. Não há mocinhos e bandidos. Há uma realidade complexa. E eu acho que justamente o que a gente precisa é analisar essa realidade fora do discurso preto e branco e entender a complexidade dessa realidade, né? Sobre a reunião com o que você falou que era a FIP e não o BDS. Tá, eu não vou discutir com você, você é militante da FIP e do BDS. Se você diz que eles serão da FIP, eu vou acreditar em você. Eu só vou te pedir uma coisa, que você fale com eles para eles não se apresentarem mais nas reuniões como representantes do BDS. Aí tudo bem, porque a gente recebeu o pedido deles para fazer essa reunião e a gente foi nessa reunião. E eles foram lá defender o BDS. E eles foram lá se apresentar como ativistas que defendiam o BDS lá em Jerusalém. E a gente recebeu e debateu com eles. Eu participei da reunião, você participou via WhatsApp, eu estava sentado ali. Entendeu? Eu estava sentado ali. Então você vai negar isso? Você vai negar isso? O tempo está pausado, você falta 1 minuto. Tem uma questão de esclarecimento a ser colocada, pertinente, né? Interessante. Enfim, mas é uma questão rápida, sucinta, 30 segundos para ser... Yara, quem que estava na reunião presencialmente? Eu não conheço o nome. Então só esclareça, enfim, coloque e esse assunto passe, senão a gente, né, enfim. Não, eu só vou esclarecer. Eu não me apresentei jamais como alguém representando o BDS. Eu não defendi o BDS. O que eu fiz foi esclarecer o BDS como uma estratégia, inclusive, eu sou muito honesto, posso ser muito honesto com o Pedro, eu posso ter também diferenças táticas em relação ao BDS. Tá? Eu sou jornalista, historiador, e eu abri a reunião com o Jean. A única coisa que eu quero que você saia daqui é que você entenda que Israel não é uma democracia, porque Israel não é uma democracia. Aí a partir daí, realmente, aí eu concordo com vocês que acho que teve pouca conversa entre a gente. Foi muito aí eu tinha que traduzir o Mirra. Eu só quero deixar claro que isso não é verdade. Isso que você está falando, que eu me apresentei como representante do BDS e que eu defendi o BDS como representante do BDS, não é verdade. Tá, eu ratifico que é verdade sim. Bom, eu tenho uma conclusão ótima. Então, sim, as duas pessoas... Vamos deixar. As duas pessoas... Só um minuto. As duas pessoas estavam presentes na reunião, as duas pessoas estão falando coisas diferentes. Alguém está mentindo. Não tem segredo, mas daí fica esse mistério no ar. Você tem mais 1 minuto e meio, Bruno. Fazer o quê? Tá, vamos mudar de assunto. Teve uma pergunta sobre o genocídio da juventude negra. Eu gostaria que vocês pesquisassem sobre o trabalho do Jean Willis na CPI do genocídio da juventude negra, porque ele foi um dos deputados mais atuantes no Congresso Nacional e mais atuantes principalmente nessa CPI, nessa Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou e que produziu um relatório sobre o genocídio da juventude negra. Eu gostaria que vocês procurassem, inclusive, as intervenções do Jean nas reuniões da comissão e os relatórios escritos que foram elaborados pelo nosso mandato na CPI do genocídio da juventude negra. Realmente questionar o nosso papel, o papel do mandato do Jean nessa questão é muito desonesto. É muito desonesto. E quando você coloca e faz uma relação entre isso e exportação de armas, é claro que a gente é contra a exportação de armas,
né? É claro que a gente é contra a venda, a gente é contra as modificações que estão sendo discutidas no Congresso Nacional no Instituto do Desarmamento. E o Jean é um dos deputados que mais atua enfrentando os setores da bancada da bala no Congresso que defende que todo mundo possa estar armado. Então é claro que a gente é contra a exportação de armas. De Israel, do Irã, da Rússia, da China, da Alemanha, dos Estados Unidos, de qualquer país. De qualquer país. Do Brasil, de qualquer país. Agora, isso é um bom exemplo de como um assunto é instrumentalizado para fazer uma confusão deliberada entre as decisões políticas de um governo de um país, o Estado desse país e a população desse país. Eu sou contra a política de Michel Temer, eu considero Michel Temer um presidente golpista, ilegítimo. Eu sou contra a reforma da Previdência, eu sou contra a reforma trabalhista, eu sou contra a PEC do teto de gastos, eu sou contra toda a política desse governo. Agora, se alguém vier me dizer aqui que tem que boicotar o Brasil para combater a política de Michel Temer, eu vou dizer, você está muito errado, companheiro. Você está muito errado, companheiro. O que tem que fazer é lutar pelo fora Temer. E, em todo caso, o que deveria fazer a esquerda brasileira é se solidarizar com a esquerda israelense que quer o fora Netanyahu. Concluindo. E não boicotar toda a população do país pela política de Netanyahu. Então, essas confusões deliberadas, eu acho que a gente tem que tentar trazer um pouco mais de honestidade a essa questão. Conclua, Pedro. Bom, ficaram algumas questões sem responder, deixo para depois. Tá certo. Então, passando a palavra ao Michel. Acho que é mais fácil por trás, Michel. 7 minutos, eu aviso quando estiverem faltando. Bom, primeiro eu queria só deixar um ponto claro. O rapaz aqui, militante da CST, falou que há um retrocesso no PSOL por conta do debate sobre a questão do BDS. Eu acho que aqui tem uma diferença fundamental de estratégia de luta. Quando se debate uma questão, na minha opinião, é um avanço e não um retrocesso, mas eu acho que isso tem a ver com perspectiva de mundo, inclusive. Com relação às outras questões, olha, eu gostei muito da questão do espantalho. Sabe por quê? Olha só, tem uma coisa que me incomoda muito na direita sionista, que é a questão, um conceito chamado asbará, que é propaganda, né? Asbará e tal. Tudo que acontece, não, é melhor. A Yara é vítima das Asbará, né? A gente vê que Asbará pode criar perspectivas como essa, porque nada daquilo era verdade, ela percebeu isso tudo e falou, olha, me enganaram a vida inteira. E é impressionante o espelho entre a direita sionista e o BDS. De novo eu falo, o BDS é responsável pelo enfraquecimento da esquerda sionista e pela esquerda de Israel. E eu digo o seguinte, tudo que a gente critica no BDS, não é o BDS. Eu estou começando a desconfiar que o BDS não existe. Que é uma impressão. Não, é assim, porque tudo que é interessante no BDS é o BDS. Tudo aquilo que não existe, tudo aquilo que eles não gostam, não é o BDS. O cara foi falar lá em Jerusalém, não era o BDS. Não era o BDS. Aquilo ali não era. Pô, então o que é o BDS? O BDS são todas as coisas boas que o BDS faz. As coisas ruins são outra coisa. Isso é asbará. Isso é propaganda política. Eu digo, e aqui eu me coloco na questão em relação à questão do genocídio, tá? O genocídio da população negra é meu problema. A quantidade, eu moro no Rio de Janeiro. A política de genocídio da população negra na minha cidade é clara. É absolutamente claro o que está acontecendo. Eu moro na Tijuca, na verdade eu moro perto de Vila Isabel, no Morro dos Macacos. Todos os dias há um corpo perto da minha casa. E o corpo é negro. O que tem a ver eu ser israelense e eu lutar para que aquele menino negro não morra amanhã? Só tem a ver uma questão. Se você acreditar que meu vínculo com o Estado de Israel é um vínculo tão poderoso, que eu faço parte de alguma conspiração em que me coloque vinculado a relações profundas com aquele governo. É claro que eu não tenho nada a ver com aquilo, e é claro que se você me convidar para uma manifestação em que se fale sobre a questão das armas, eu vou ser o primeiro a ir, de qualquer armas. Não há conspiração. Israel não está no centro do capitalismo internacional. A perspectiva de conspiração é uma perspectiva perigosíssima. Olha só, eu falei que me ofenderam, me chamaram de antissemita, que é a pior ofensa que eu posso ter. Não foi. Teve uma pior esse ano. Falaram que eu sou apoiador do Bolsonaro. E quem falou isso, eu não sei agora se é um
artigo do BDS ou não, porque tudo que o BDS faz de ruim não é o BDS, é o espantalho. Agora, isso saiu lá. Isso mostra o seguinte, que esse fascista, quando vai a Israel e se coloca fazendo um batismo, é a mesma coisa que o Jean Willis, que faz parte de uma conspiração internacional que leva todos aí para lá. Eu luto contra o genocídio do povo negro no Brasil e eu considero isso uma questão de militância minha. E eu não tenho nada a ver com a questão de exportação. Eu não exporto armas. Eu também não defendo a escravidão. E o Brasil hoje está quase liberando a escravidão, né? Por fim, sobre apartheid. Eu sou historiador, né? Eu tenho um certo problema com usos de palavras fora do contexto. Na Namíbia houve apartheid. Na África do Sul houve apartheid. O que acontece em Givat Shaul, o bairro dos etíopes negros judeus em Israel, não é apartheid. É uma situação terrível de desigualdade social. O que acontece no Meshulash, em Israel, não é apartheid, é desigualdade social. Israel é um país capitalista, cada vez mais desigual e que promove desigualdade. Considere, isso não é defender Israel, não. Considere o número de estudantes na Universidade de Johannesburg durante o apartheid com estudantes de Haifa, árabes, durante o governo de Israel. Há que se entender que se você chama alho de bugalhos, amanhã apartheid perde o sentido. Quando os amigos do Guilherme me chamam de antissemita, 2 minutos. A palavra antissemitismo perde o sentido. Usem a palavra quando vocês tiverem que usar. O que acontece em Hebron é muito mais sério do que acontece em Haifa. Olhem para Hebron. Em Haifa, lutem com a esquerda sionista. Lutem com a esquerda israelense. Vocês vão derrotar essa esquerda. Vocês vão derrotar essa esquerda. Pedro, é claro que Bibi vai colocar milhões contra o BDS, tal qual ele colocou milhões contra o Irã, tal qual ele está colocando milhões contra a esquerda sionista. Vocês, está fazendo propaganda contra nós, a diáspora. Vocês são o projeto do Bibi. 1 minuto. Vocês são a propaganda dele. Quanto mais vocês gritam e nós sofremos, mais o Bibi se fortalece. Agora, eu não posso falar isso porque não obedece. É o espantalho. Agora, a solução, e aqui eu quero que vocês entendam, nós não podemos estar em campos opostos se defendemos as 3 questões que vocês levantaram. E nós não estamos. Quem inventou o conceito de Estado binacional foi o movimento sionista em 1914. O Estado binacional não se consolidou por questões práticas. Hoje a solução é, isso é o compromisso nosso, que haja 2 Estados democráticos e a questão palestina é a minha questão. Eu sou sionista e pró-palestino. E quem fale o contrário não está falando a verdade. Muito obrigado. Agradecer ao Michel. Por fim, então, agora o Pedro, 7 minutos, aviso do 2. Gente, eu fui chamado de bolsominion hoje, mentiroso. Tô anotando aqui pra tentar lembrar. Bom, vamos lá. Eu fui chamado? Não, me foram chamar hoje também. Posso mandar se quiser. Vai trazer, não foi BDS. Bom, vou começar meu tempo agora, então. Vamos lá, o que é BDS, né? Porque tá falando do BDS. Gente, boicote dos investimentos é um chamado à sociedade civil internacional. O MTST, as Mães de Maio, o MST, as Centrais Sindicais do Brasil, o PSOL, atendeu a esse chamado. Assim que esse movimento funciona, é um chamado. Aí você faz ações de solidariedade. Como é um movimento organizado, eu já disse, não é um boicote dogmático,
Tem gente que faz merda. E a gente vai lá e diz que não é pra fazer isso. Tem gente que faz. Porque é um movimento político organizado e estratégico. Daí a questão do espantalho ser relevante. Não é que nada do que não é bom não foi feito. É a nossa completa honestidade em criticar, inclusive, posições antissemitas dentro de quem se diz que é pró-Palestina. Eu não aceito. Vocês querem uma resolução? Já tem. Tem lá no nosso site, entra lá. Statement contra todas as formas de solidariedade contra o racismo, fala do antissemitismo, fala da ascensão neonazi. A gente está junto nisso. Nos Estados Unidos, quem está militando por isso são as pessoas que estão sendo afetadas pela ascensão neonazista, que são os negros e os judeus dos Estados Unidos. E a quem interessa isso, aí a Judith Butler diz muito bem, que é banalizar o antissemitismo para criticar o BDS, porque ao mesmo tempo aquele antissemitismo vai vender. Inclusive vocês devem ter visto essa entrevista de um dos líderes neonazi, falando para uma repórter do Haaretz que eles tinham que entender o sonho deles nacionalistas. E que eles queriam que os judeus fossem para lá. A gente está contra esse pessoal. E publicamente contra. E quem é o movimento? Como eu disse para vocês, é uma rede internacional de pessoas que atendem esse chamado. Agora tem sim uma liderança, que é a Palestina. Porque eu não luto pelo movimento negro como você, eu luto com o movimento negro. Eu respeito a liderança do movimento negro dos lugares que eu tenho que me importar ali. E eu faço isso com o povo palestino também. A liderança do povo palestino é esse Comitê Nacional que foi criado após o chamado de 2005, que reúne todas as forças políticas, organizações de mulheres, campesinos, sindicatos, professores, acadêmicos, artistas, estudantes que estão nas universidades israelenses. Você acha que pra eles tá, nossa, que grande problema estão boicotando uma universidade? A família do cara está a quilômetros de distância dele. Os palestinos, eles dizem isso, é isso também, é com quem vocês conversam. Quem que é a esquerda israelense que eles estão falando? Porque eu conheço muita gente da esquerda israelense, que talvez eles não conheçam eles também. Que é o pessoal que apoia o movimento BDS, que tá lá, que tá fazendo essas marchas, em Haifa, estão militando. Tem muita gente. Então que esquerda é? Você falou das categorias, vamos falar da categoria. Que esquerda é essa que fala que a gente não tá apoiando, que a gente tá fragilizando? Pelo contrário, esse pessoal tá crescendo muito lá. E eles agradecem, inclusive os israelenses, quando eles pedem aos artistas, vão fazer show em Israel, eles dizem isso. Eles falam, vocês ajudam a gente precisa de mais voz aqui. Então é isso, que esquerda que você considera que é esquerda. Esses conceitos. E aí, como que a gente considera que é esquerda? Aí eu acho que a categoria da justiça social é assim, muito interessante nisso. E por isso que o movimento de BDS tem tantas conexões com essas lutas por justiça social ao redor do mundo. Né? Então, a pergunta sobre genocídio da população negra é imperativa a nós. É imperativa a todos nós brasileiros, evidentemente, e é imperativa a todos nós que veem as conexões desse sistema global de injustiça. Empresas que oprimem migrantes no Reino Unido, empresas que fazem um muro na fronteira com o México, empresa que faz cárcere privado na África do Sul, empresa que está atuando no genocídio, na colonização, na ocupação do apartheid contra os palestinos. Por que não fazer essas conexões? Elas são necessárias, caso contrário a gente não vai avançar. Eu acho chocante negar, e aí eu faço uma pergunta sincera, vocês vão estar na linha de frente com a gente na campanha de boicote aos caveirões? Vamos fazer essa denúncia de que Israel está lucrando com o genocídio dos negros? Isso não é uma conspiração, é fato. A gente tem aí os dados que o próprio Vavante conseguiu, do Ministério, é tudo oficial isso, a gente está no jornal que os caveirões estão vindo de lá, não é? É por isso que a gente está com esses objetivos concretos. E o que a gente quer dizer com colonização e apartheid? E desculpa, tem gente que continua falando aí na plateia, né? Eu pediria só para respeitar aqui. E uma das coisas que foi dita aí na plateia é então boicote Brasil, né? Depois o Bimbi incorporou esse argumento. Gente, esse é um dos argumentos mais infantis para ir contra o BDS. Assim, conselho para vocês. Já tentaram isso. Na época da África do Sul tinha trocentas violações de direitos humanos. Nem por isso você falava, não boicota a África do Sul porque não está boicotando os Estados Unidos. Como eu disse, é um movimento estratégico. O dia que houver um chamado no movimento negro dos Estados Unidos para boicotar certas empresas dos Estados Unidos, pelo papel deles no genocídio, eu estarei lá no primeiro dia. Os indígenas do Brasil têm uma lista de produtos que são produzidos em terra deles, ocupada por latifundiário. Eu não compro. É isso que eu estou dizendo. Gente, não é dogma isso aqui, é estratégia política. Então tem que refinar um pouco o argumento nesse sentido. A Taurus vai para Israel, inclusive. Alguém gritou Taurus aí. Estamos no embargo militar, ele é bilateral. A gente não quer o Brasil vindo para lugar nenhum. E a gente não quer que o povo palestino seja usado como laboratório para depois aplicar essas tecnologias aqui. É assim, claríssimo o que eu estou dizendo. Não tem nenhuma agenda escondida aqui. Tem toda a coerência do mundo nesse argumento. 2 minutos, Pedro. Matsiarro, vai lá no site do Comitê Nacional Palestino de bdsmovement.net. Tem uma nota lá nossa falando. Aquilo não é um caso de boicote nas linhas do boicote acadêmico-cultural do BDS. Não é. A gente disse que não foi. Não tem preto no branco nisso. Não tem nenhuma questão em relação a isso.
Agora, tem uma questão que a própria Butler já falou sobre isso, que é esse lance dos boicotes individuais. As pessoas usam boicotes como estratégias. Se o sujeito quer boicotar o fulano, porque acha que ele tem um posicionamento racista, homofóbico, quem sou eu para dizer que ele não vai boicotar? Agora, nosso movimento tem uma diretriz clara de quando é o movimento, de quando está nas nossas linhas guias. E aí é muito claro, vocês podem entrar lá no site também, não é difícil, viu? É assim, fulano foi financiado para esse evento acadêmico por embaixada ou instituição ligada ao governo israelense? Há vínculo institucional de universidade que está cúmplice das violações de direitos humanos? Tem uma listinha ali, é só fazer o checklist. Não é pela opinião do sujeito, é pelos vínculos institucionais. 1 minuto, Pedro. Pediram para eu falar sobre pinkwashing, né? E o Bing também citou a questão do orgulho LGBT. Não sei se vocês sabem, mas esse ano rolou uma grande campanha de movimentos LGBT do mundo todo para não ir à Parada do Orgulho em Tel Aviv. E parte dessa Parada do Orgulho era o Festival de Cinema LGBT, Tel Aviv Fest. Metade dos cineastas desse festival cancelaram e não foram. Inclusive tem um cineasta brasileiro que ia apresentar o filme lá e não foi, tirou o filme. Porque essas pessoas entenderam que aquele festival era bancado por um negócio que chama Brand Israel, de novo, não sou eu que estou inventando, é oficial do Estado de Israel, Ministério de Turismo, que queria fazer daquelas pessoas embaixadores do Estado. Isso está no site, gente, não é eu falando. E aí essas pessoas não quiseram o nome delas emprestado. Agora um chefe irlandês cancelou a participação dele num evento culinário que é chamado Round Table, que é apoiado de novo pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel, que quer transformar essas pessoas em embaixadores gastronômicos do Estado de Israel. Esse chefe irlandês ouviu falar disso, ele achava que ele ia lá cozinhar, fora da política. Quando ele soube que tinha esses vínculos institucionais e estava numa agenda política do governo, ele falou, não vou, cara, eu cozinho, não quero me meter nisso. É isso que a gente faz, é muito simples, é desse jeito que a gente trabalha. E o pinkwashing pra mim foi uma grande lição, assim. Eu conheci a teoria queer pós-colonial na Palestina quando eu tinha 19 anos, eu nunca militei em movimento LGBT antes disso, porque eu não me sentia confortável com os movimentos que eu tinha conhecido, por ser de classe média e por ser branco. Eu achava que as pautas que estavam ali eram desrespeitosas, inclusive com a juventude LGBT periférica e negra. E eu conheci o que significava uma real libertação dos corpos na Palestina com esses ativistas LGBTs que estão inclusive em Gaza. Então eu não nego a existência desses caras, isso me deixa chateado assim, profundamente, que são meus amigos que estão militando contra o apartheid, contra a colonização e pela liberdade deles de gênero e de sexualidade. Eu termino com esse chamado pra vocês. Vamos internacionalizar nossas resistências, vamos fazer um movimento baseado nos direitos humanos, não vamos querer ser mais palestino que os palestinos, dizer pra eles qual que é a solução, vamos ouvir o oprimido, vamos atender ao chamado do Freire por uma verdadeira solidariedade. Se a esquerda não é capaz de fazer isso, ninguém vai ser. Isso é uma verdadeira esquerda, é ouvir o oprimido e na raiz do problema, nas questões materiais que são que estão integradas aí com diversos outros países, não é uma questão específica, é uma questão de conectar as nossas lutas e juntos a gente vai chegar na liberdade, justiça e igualdade. Muito obrigado. Obrigado a todos e todas, boa noite a todos, até mais. Ele é o próximo. Para colocar que a África do Sul foi contra governo, não contra deslegitimização do Estado. Essa é uma diferença muito grande, quando você derruba um governo porque ele é racista e quando derruba um Estado pela existência dele, só isso.